Olá, turma! Sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula de instalações hidrossanitárias. Eu sou a professora Maria Cleide Oliveira, a sua professora de instalações, e nessa videoaula eu vou te apresentar uma ferramenta muito importante e diria até valiosa para que você possa aprofundar mais os seus conhecimentos técnicos e você possa também ter um material de consulta na hora que você precise resolver algum problema prático quando você estiver atuando enquanto técnico em edificações. Então, vamos juntos? Bom, pessoal, essa ferramenta importante e valiosa que eu estou falando são os catálogos técnicos. É muito importante a gente ter um contato com os materiais que são utilizados em edificações. Vocês devem ter cursado uma disciplina chamada Materiais de Construção, que aborda alguns dos materiais. Aqui dentro da disciplina de instalações hidrossanitárias, é importante a gente saber que existem os materiais que são utilizados em instalações hidrossanitárias. E hoje eu vou apresentar para vocês uma possibilidade da gente obter informações a respeito desses materiais. Onde eu posso coletar essas informações? E quando se trata de material, nós podemos coletar esses dados diretamente dos fabricantes, tá? Nós temos alguns fabricantes, na verdade, inúmeros fabricantes de materiais de instalações hidrossanitárias, e esses fabricantes, eles ofertam, eles têm sites, né, de disponibilidade de material, tem catálogos de venda, né, mas o que interessa para nós são os catálogos técnicos, porque são nos catálogos técnicos que nós encontramos informações técnicas que são relevantes para o uso e para a aplicação desses materiais. Então, quando nós falamos em materiais utilizados em instalações hidrossanitárias, né, eu estou falando das tubulações, eu estou falando das conexões, dos acessórios, dos registros, das válvulas, tá? E vários outros materiais, né, que não tem como a gente citar todos, né, mas apresentando para você o catálogo técnico, como você pode ter acesso, como você pode consultar esse catálogo técnico, lá você vai encontrar todos os materiais que estão disponíveis comercialmente para aplicação, para utilização em instalações hidrossanitárias, ok? Então, vamos para aqui a minha tela, para que eu vou te apresentar nessa videoaula. Primeiro, vou fazer uma breve consulta, né? Vou te mostrar como você pode consultar na internet, utilizando a internet de uma forma positiva, não é? Como é que você pode consultar esses sites desses fabricantes e como você pode encontrar esses catálogos técnicos, tá? E depois eu vou mostrar para vocês dois exemplos de catálogos técnicos para vocês visualizarem que tipo de informação vocês vão encontrar lá, ok? Então, vamos juntos. Então, como é que a gente faz para localizar esses catálogos? Primeira coisa, que não sei se você tem conhecimento a respeito dos principais fabricantes de instalações. É muito importante essa informação, né? Então, é hora já de começar a procurar saber um pouquinho sobre isso. Então, se eu colocar aqui no Google fabricantes, já até tinha botado aqui, né? Fabricantes de tubulações de água, por exemplo, o que ele vai me mostrar? Ele vai me mostrar alguns exemplos, né? Sites aqui, tá? Então, como eu coloquei tubulações de água, né? Eu não especifiquei, ele trouxe todo tipo de tubulação de água. Então, por exemplo, se eu entrar aqui nesse site do Plastubos, por exemplo, aleatoriamente, né? Você vê que aqui é um site, ó, onde ele apresenta as tubulações, conexões, tá? E aqui dentro, né, onde ele coloca aqui produtos, tá? Ele coloca aqui, ó, ver toda a linha de produtos, né? Você vai ver aqui onde tem downloads. Desses downloads, você vem aqui, ó, baixe aqui nosso catálogo virtual de produtos, tá? Ele também dá a oportunidade de baixar imagens, né, ou baixar o catálogo todo. Então, aqui um exemplo, certo? Plastubos, esse é um fabricante que não é muito conhecido, tá?
Tem aqui outro, o Majestic, posso entrar nele aqui para vocês verem. Aqui, ó, você já vê que são plásticos industriais, então já é um pouco fora da nossa área, que é da área de edificações, tá? Mas aí você vai pesquisando, ok? E aí, mais para frente, você vê alguns nomes já conhecidos, né, na nossa área. Você vê aqui Crona, é uma marca bastante conhecida. Tigre, né, é outra marca conhecida. Deixa eu ver se tem aqui outra. Que não apareceu aqui, tubos e conexões PVC fabricantes. Vamos ver. Apareceu a Crona. Se você for ver, Plastilite é outra, tá? Tigre. E aqui não apareceu a Manco, né, que também é outro fabricante bem conhecido. Enfim, assim você consegue encontrar, né, e veja que, por exemplo, se eu entrar no site da Tigre, eu entrei agora há pouco, né, no site daquele primeiro fabricante, e agora eu vou entrar no site da Tigre. Você vê que como a Tigre já é uma marca que trabalha há muito tempo, é uma marca conhecida, vocês vão perceber que eles têm já um site com muito mais conteúdo, com muito mais informação, né? E de repente é interessante você explorar isso quando for dar essa pesquisada nos fabricantes, tá? Então, quando você vem aqui para o site, né, ele separa aqui os produtos, né? Por exemplo, se eu quero aqui, ó, tubos e conexões, vou clicar aqui, porque eles fornecem, trabalham com vários tipos de materiais, né? Então, quais são os principais produtos? Ó, você vê que eles separam aqui, mais ou menos em função da aplicação, né? Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, obras e reformas. E aí ele traz aqui, ó, faça download do catálogo técnico. E aí, nesse catálogo, ele apresenta aqui os materiais, inclusive não só da parte hidrossanitária, né? Mas ele dá aqui a opção para você baixar o catálogo técnico, né, de obras, nesse link aí, pré-aula, tá vendo? E aí ele coloca aqui para a gente, são 116 páginas, você vê que é um mega catálogo, onde ele apresenta aqui produtos de instalações hidrossanitárias da parte de água fria, da parte de água quente, da parte de esgoto e da parte de drenagem de águas pluviais, tá? Aqui também ele botou de eletricidade, né, mas a gente aí não vai ver, vamos ver somente a parte de instalações hidrossanitárias. Então, assim, você consegue, através dos sites dos fabricantes, tá? Vocês conseguem obter esses catálogos técnicos, né? Então, quanto maior, mais conhecido for o fabricante, a tendência é que você tenha catálogos melhores, tá? Então, vamos agora, eu vou trazer para vocês 2 exemplos de catálogo técnico de 2 fabricantes diferentes, para você identificar que informações a gente consegue obter nesse material. Então, pessoal, vamos conhecer aqui rapidamente um pouco sobre o manual técnico da Tigre, tá? Inclusive, ele coloca aqui, ó, que esse material ele contém orientações técnicas sobre instalações hidráulicas prediais, tá? E aí você vê que é um material realmente de qualidade. E se você for aqui para frente, né, inclusive tem uma publicação, né? Então você vê aqui que tem referência, você pode utilizar esse material como referência, tá? E você vê aqui no índice que ele faz toda uma contextualização em relação às instalações, tá? As instalações hidrossanitárias, fala sobre os sistemas prediais, tá? E divide aqui a parte dos materiais em grupos, né? Você vê que tem aqui a parte de água fria, a parte de água quente, a parte de esgoto, águas pluviais e drenagem, tá? Então, vamos dar uma olhadinha aqui, vamos direto lá para a parte mais em relação mesmo aos materiais. Em relação a esses outros pontos, vocês podem dar uma olhada depois com mais calma, tá? Aqui de cara você começa a ver que nesse manual você vai encontrar conteúdo técnico também, tá? Então, nós fizemos uma videoaula sobre conceitos, e quando você vem para cá, ó, esses conceitos estão aqui apresentados, né? Então, é uma forma também de, se você quiser utilizar isso daqui como uma fonte de conteúdo, né, é possível. Então, veja que tem aqui várias informações
tá? Que conteúdos, conceitos que nós já estudamos, tá? Então, tem aqui esse material de consulta, né? E aí, ele vem aqui para a parte mesmo de material, né? Então, sistema de água fria. Então, ele vem aqui apresentando, né? Nós também estudamos todas as partes constituintes, sistema de abastecimento, sistema de distribuição, tá? Isso aqui você pode utilizar como uma apostila, né? Para você consultar, para você ver conteúdo, tá? É bem legal esse material da TIC. Então, veja que aqui, ó, chegamos na parte de materiais. Ele apresenta as linhas, que nós vamos detalhar isso na nossa aula ao vivo, né? Mas ele apresenta aqui características em relação aos materiais, ele fala sobre as características técnicas, que é o que mais interessa para a gente, né? Ele fala sobre a execução, ou seja, como executar, ele dá o passo a passo, né, de como se aplicar, de como se utilizar esses materiais na prática, né? Como se executar, e isso aí para a linha saudável, para a linha rascável, apresenta outras linhas, né? Essa linha aqui não é muito utilizada para edificações, mas é mais para a indústria, né? Mas está aqui como material de consulta. A parte dos reservatórios, né, que a Tigre tem, então quais são os volumes de reservatório que ela trabalha, tá? As dimensões, né, que nós trabalhamos isso em sala de aula, a gente precisa ficar atento, né, ao volume que a gente vai armazenar de água, mas também ao espaço que eu tenho disponível para poder acomodar esse reservatório. Então, se eu for utilizar um reservatório da Tigre, por exemplo, eu vou utilizar essas dimensões como referência, tá? Então, é um material bem legal, né, um material bem completo, tá? Que pode ser utilizado como material de consulta, como material de referência, tá? Tem a parte de registros, tá? Um material bem legal mesmo. Então, só para você ter uma ideia, são 208 páginas, tá? 208 páginas. Então, aqui vou apresentar para vocês também um outro catálogo, que é o catálogo. Vou apresentar para vocês aqui um outro catálogo, que é o catálogo da Forte Leve. Catálogo da Forte Leve. Veja que eu baixei aqui esse catálogo da Forte Leve. Outro fabricante, né, que começou aí com reservatório e também tem bastante coisa agora na parte de materiais, de tubos e conexões. E eu baixei esse catálogo técnico aqui de água fria, tá? Então veja que também a Forte Leve, você vê que se você for comparar, ele tem 31 páginas, tá? E aqui, pelo que eu estou entendendo, ele está apresentando somente a parte de água fria, né? O outro acabou tendo mais conteúdo, mas também porque pegou todos os itens de instalações hidrossanitárias, né? Então, ele começa a falar aqui sobre os reservatórios, né? Que é o carro-chefe aí da Forte Leve, né? E a mesma coisa que eu tinha mostrado, ó. Você consegue visualizar, sei lá, até com piscina, né? Enfim, essa parte de reservatório, a parte de as linhas, né, que eles têm de tubos de conexões de água fria, de esgoto, tá? A parte de elétrica, certo? Então, a parte de água fria, você vê que eles trazem aqui no índice, tem também uma parte de conceitos básicos, né? Que também você pode aproveitar como material de consulta. E tem a parte também interessante, que ele traz também a parte de dimensionamento, tá? Então, veja que tem aqui, ó, características técnicas da linha de produtos, né? Ele fala em relação ao material, ele fala da disponibilidade dos diâmetros, quais diâmetros estão disponíveis aqui, ó, as opções de diâmetro externo disponível, tá? E aí ele vai falando, e você vê que, se você for comparar, né, tem diferenças de informações, porque são fabricantes diferentes. Então, ele pode até fornecer quantidade e diversidade de tubulações com diâmetros diferentes, tá? Ele pode também ter a disponibilidade de materiais diferentes. Se você for pensar nos reservatórios também, eles podem ter, trabalhar com volumes diferentes, porque são fabricantes diferentes, tá? Então, aqui, ó, as linhas de produto, ele vai apresentando aqui, ó, a tubulação soldável, aí ele vai mostrando todas as conexões, tá? E o legal é que aqui você consegue ver
quais são as dimensões, no caso da tubulação, quais são os diâmetros que são trabalhados, tá? Você consegue ver aqui, por exemplo, no caso de uma conexão, se você for pegar aqui um joelho, ó, eu sei que no caso de um joelho de 90 graus soldável, eu consigo encontrar ele nos diâmetros de 20, de 25, de 32, de 40 e de 50. Né? Então, ele me apresenta aqui a disponibilidade de material que tem. Né? A parte de registro também, tá? A parte de joelhos com bucha de latão, tá? Então, veja que aqui ele optou por deixar a parte de conceitos básicos por final, mas tem também, tá? Aqui falando sobre conceitos que nós já estudamos. E aí ele vem aqui apresentando as partes constituintes, tá? Fala um pouco sobre pressão, tudo isso conteúdo que nós já vimos, né? Perda de carga, tudo isso conteúdo que nós já estudamos. Então, inclusive, esse catálogo ele é interessante porque ele traz uma parte sobre dimensionamento, né? Então, ele fala aqui, ó, dimensionamento da caixa d'água, né? Todo aquele dimensionamento que a gente aprendeu a fazer, né, em relação ao consumo diário, né, para você realmente definir. A parte de dimensionamento das tubulações, que também nós já estudamos, tá? Então, veja, o passo a passo de execução, né, que isso aqui é uma coisa bem típica dos catálogos técnicos. Então, é fundamental que o técnico ele tenha contato com esses catálogos, porque aí ele vai se familiarizar com os materiais. E eu apresento esses catálogos com o intuito de que saiba que na hora que você precisar consultar, eu quero colocar, eu estou projetando aqui, eu vou colocar uma conexão, mas eu não tenho certeza se essa conexão existe. Será que existe mesmo? Então, você vai lá no catálogo e consulta, tá? Você verifica se existe essa conexão que você está querendo utilizar. Sei lá, eu quero utilizar aí uma conexão que faça uma redução do diâmetro de 32 para o diâmetro de 20. Será que existe isso? Então, você teria que olhar aqui e verificar, né? Então, por exemplo, aqui tem luva de redução soldável. Ele faz de redução de 25 para 20, de 32 para 25. Ou seja, não tem de 32 para 20. Se você quiser fazer a redução, você vai ter que fazer um ajuste aí na sua tubulação e na definição das conexões que você vai utilizar, entende? Então, uma aplicação prática aí dos catálogos. Então, eu espero que tenha sido proveitoso esse conteúdo para você, né, em relação aos manuais, né, e até a próxima aula.